Amigos, um grande abraço, estamos de volta. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o Futebol em Rede, programa de debate sobre futebol de segunda a sexta, com plus. Mais de 120 entrevistas para você assistir gratuitamente, a hora e quando quiser, no nosso canal. Por isso, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, Quartarolo. É verdade, a inscrição é importante. Olha, quem perdeu o tempo da inscrição, acho que não foi aceita a inscrição, está fora de tudo, é o Corinthians, hein? Pelo amor de Deus. Ô, fracasso! Ô, Corinthians, o que você vai fazer da vida esse ano? Só sobrou lutar para não cair. Acho que não cai, acho que não cai. Mas tem muita gente culpada por esse fracasso corintiano aí, ô Serótio? Era motivo de uma série do Futebol em Rede. Mas, em todo caso, nós vamos tentar tratar do assunto aqui. Por isso, por favor, se gostar, like, compartilhe o programa com os amigos para que outros tenham acesso a esse debate, que para você, corintiano, certamente é muito importante. E não esqueça do que mesmo, Cortarão? Se inscrever sempre. Não faça como o Corinthians, não chegue atrasado na bola. Ó, clica lá, clica lá. Menos de um segundo. Eu já fiz as contas, eu e o Seródio calculamos, dá menos de um segundo. Se inscreva. Se você já for inscrito, muito obrigado. Eternamente gratos nós dois aqui. E se você ainda não for inscrito, está nos vendo pela primeira vez, se inscreva e faça como aqueles que já estão inscritos. Comente e espalhe o programa por aí. A gente gosta de ser espalhado por aí, né, Seródio? Verdade. E olha, é o seguinte, se você parar para pensar, o Corinthians, na década passada, teve motivos para ficar alegre. Libertadores, Mundial de Clubes, foi bicampeão brasileiro, aliás, eu estava lá naquele período, foi tricampeão paulista, mas em 2019 para cá, o Corinthians só colecionou uma coisa: vexame, derrota, uma atrás da outra. É lógico que são vários os culpados dessa série de fracassos que o Corinthians vive. O presidente do Willian, logo depois da eliminação para o Fortaleza, que, com todo respeito ao Fortaleza, é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Porque a folha do Corinthians é diferente, o Corinthians é diferente, o aspecto financeiro e logístico e do clube também é diferente. É perder para um cara que está mais abaixo do que você. E isso, lógico, causa revolta no torcedor. Não dá direito a torcedor nenhum invadir hotel, invadir CT. Não dá direito. Você não tem esse direito, mas deixa o cara triste. E tristeza, tudo bem, não é recomendável, mas às vezes acontece. Quartarolo, para mim, o grande erro do Corinthians foi dormir em berço esplêndido. Você consegue entender o significado dessa frase? Eu consigo entender, Seródio, e eu acho que aí entra o lado nosso humano. Todos nós, um dia ou outro, achamos que estávamos melhor do que estávamos, o que a coisa boa não ia terminar nunca. O ser humano é meio assim, né? Fica dormindo sobre os louros da vitória. É uma frase também muito batida. E é normal, né, Seródio, que um time que ganhou muito depois passe realmente por uma seca. O futebol tem sido assim. Você gosta de citar os deuses do futebol, mas eu também gosto de citar essa situação dos deuses do futebol. Um time ganha, 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 e não é só no Brasil. O Milan, por exemplo, foi um grande time uma época, o Manchester United, o Real Madrid e o Barcelona, talvez até por serem os dois grandes da Espanha e aqueles que assambarcam financeiramente tudo, é que realmente se mantém mais tempo, mas mesmo assim, de vez em quando, dão umas claudicadas. Mas é normal um time que ganhou muito parar de ganhar. Agora, você pode estancar isso, né, Serol? O problema maior do Corinthians é que o Corinthians repetiu erros, porque você cometer erros faz parte. Você erra aqui, erra ali. Estou falando um erro humano, não é aquele erro que prejudica as pessoas, o que mata as pessoas. Mas você contrata mal, contratou mal, fazer o quê? Contratou mal, tentou fazer o certo e deu errado. Mas o Corinthians trouxe de volta jogadores que não tinha que trazer, mandou muito técnico embora, fez o rodízio lá da diretoria, aceitou a pressão de quem não devia, estou dizendo de organizadas, que são os mesmos que foram ontem lá, os 30 gatos pingados, que não representam a grande torcida do Corinthians, não vem com papo, até porque são idiotas. Se eles tivessem ouvido o nosso programa há um tempo atrás, eu e o Seródio, nem iriam, porque a gente avisou que o Fortaleza ia se classificar. Então, gastaram dinheiro à toa para viajar.
Aliás, esse pessoal não trabalha, né? Porque sai daqui, vai para lá, mas tudo bem, a gente sabe como funciona também. E o Corinthians também está muito a reboque dessa gente, dentro e fora do clube. O Cerotti sabe disso melhor que eu. Estudo. Agora, vem o senhor Duílio Monteiro Lopes, que eu gosto do cara, eu acho um cara inteligente, eu acho um cara honesto. Mas ele é o Múcio do Jô Soares, ele ouve todo mundo. Quando vai tomar decisão, ele toma dos outros, e daí, na hora de assumir, ele que tem que assumir. Ontem ele falou assim, meia culpa, não com essas palavras, mas admitiu que houve erros. Até ele falou, nós erramos. Não, eu errei, foi ele. E não errou só agora, né, Serol? Não, não Quem era errou. o diretor de futebol do Corinthians antes dele ser o presidente do Corinthians, Serotti? O próprio Duílio. Mas é aí que está, Quartarolo. O que o Corinthians fez de muito grave, primeiro é se acomodar. O Corinthians tinha avançado demais na instituição, de tudo aquilo que cerca o futebol do Corinthians. Não tinha estádio, não tinha CT, não tinha nada disso. Conseguiu avançar. Mas aí chegou o momento em que o Corinthians achou que estava bom demais. Esse era o caminho. E aí veio o complexo de agradecimento. Todo mundo que passou pelo Corinthians e obteve algum título, alguma conquista, virou para o Corinthians o caminho das pedras. O que você falou, hoje o time, a gente brinca aqui, a gente fala brincando mais sério, o Corinthians não montou um elenco para disputar a temporada. O Corinthians montou um elenco para trabalhar no museu do clube. Cada jogador que foi contratado já tem um totem lá. E isso deu errado. E o Corinthians não procurou só jogador do passado, procurou técnico do passado e continua procurando. O Vanderlei Luxemburgo passou? Fica. O Mano Menezes já passou? Fica. Não é assim que funciona a coisa. O Duílio falou, sabe, desse meia-culpa que você falou, escolhas erradas. Não foram só escolhas erradas, foi pensamento errado. Vai parecer que eu estou querendo defender aqui. Mas o Roberto de Andrade, que foi diretor de futebol, foi presidente do clube, pode ser um cara que muita gente não gosta no Corinthians. Eu até entendo. Mas é um cara que teve uma passagem incompetente pelo clube. A torcida organizada botou ele para fora. E quem na torcida organizada tem competência para gerir futebol? Ninguém. Tinha um ou outro puxa-saco lá que apareceu no bolo. Fraco. Ok? Incompetente, fraco, mal consegue falar. E aí o Corinthians se ancorou nessa gente. É errado. O Duílio, que você falou que gosta muito, também gosto, tive uma convivência com ele, sei das virtudes que ele tem, dos defeitos. Sempre falei aqui, o maior defeito do Duílio é que ele ouve todo mundo, inclusive quem não deve. E aí o Corinthians virou um balaio de gatos. Na temporada passada, conseguiram um milagre de chegar a uma decisão de Copa do Brasil, um milagre de se classificar para a Libertadores da América. Já era nítido que aquele elenco do Corinthians não suportaria uma nova temporada, Quartarolo. Verdade. Aí, porque esse é filho do Zé Maria, fica. Não deu certo. Fernando Lázaro. É responsabilidade, não é problema dele, é responsabilidade demais jogada nas costas do menino. Queimaram o cara. Queimaram o cara. Aí foram na modinha, trouxeram um português para chamar de seu. Porque esse português, pelo jeito, é mais esperto do que todos os espertos do Corinthians. Deu golpe na sogra. A sogra. E agora deu golpe na sogra e pegou a caravela e foi aportar em outro porto. O Corinthians foi passado para trás pelo cara. Foi um passa-moleque, né? E o Duílio acreditou nele até o fim, não devia ter acreditado, mas isso também faz parte dessa direção do Corinthians, que acredita até em fada madrinha, né? Mas a verdade é a seguinte: eu acho que a fase do Corinthians, Seródio, não deixa de ser um aviso, não deixa de ser um aviso para outras grandes agremiações que conquistaram muito ultimamente. O Flamengo, que está fazendo tudo errado, né? É um exemplo.
o Palmeiras, que está ganhando muito, mas que essas fases passam. As pessoas pensam que não, mas passam. Os grandes times vão embora, os jogadores vão embora. E se você quiser brigar com o tempo, você perde. A gente ganha algumas partidas, algumas batalhas do tempo na vida, mas no fim ele vai ganhar da gente, não tem jeito. Isso vale para tudo. E os jogadores do Corinthians são jogadores envelhecidos. Eu acho até, e desculpe o torcedor do Corinthians, nada contra o Corinthians, que é um time que a gente respeita e gosta, Eu inclusive. adoro o Corinthians, Eu trabalhei sou lá, conheço santista, muita gente lá. isso, eu tenho um grande respeito pelo Corinthians, pelo que já conquistou, um time importantíssimo no futebol brasileiro e mundial. Mas tem uma coisa: foi melhor para o futebol o Fortaleza ganhar. Porque o Fortaleza mostra que é um time que saiu da Série C e veio subindo gradativamente, se organizando. A passagem do Rogério Ceni deu mais um ganho lá, deu um upgrade sensacional para o time. Isso tem que reconhecer do Rogério. Ele fez, talvez tenha sido o melhor trabalho dele, embora tenha sido campeão também no Flamengo, mas foi o melhor trabalho dele. Era um começo bom para ele. E o Fortaleza vem se alicerçando, pagando em dia, tem contratado o jogador certo na hora certa. Ninguém queria mais o Marinho, mas lá ele vai jogar, lá ele vai ser importante, está jogando. O técnico faz 3 anos que está lá, está fazendo um bom trabalho. É gênio? Não, não é gênio, não. Não pense que seja gênio. Mas a verdade é que faz um trabalho criterioso, profissional. Se o Corinthians se classifica, Seródio, hoje muita gente estaria dizendo: tá vendo? Esse time dá, esse time dá. Vamos lá. Daí perde a final para a LDU, que é o que deve acontecer a LDU na final. Aí o cara fica reclamando e criticando. Foi até bom. Para o futebol, é melhor o Fortaleza chegar. Pelo menos a gente pode dizer assim: se organizar, se trabalhar direito, se tiver realmente uma cabeça boa, vai chegar. Vai chegar. O Fortaleza vai ganhar 28 milhões só esse ano de prêmios. Ou seja, legal, muito bom. É o melhor time do Nordeste hoje. Vai durar para sempre? Não, não vai durar. Nada dura para sempre. Mas é um bom caminho. Se o Corinthians ganha, daí fica aquela reborréia de sempre. Fábio Santos, que grande jogador. Fagner. Tem que renovar com o Renato Augusto. O cara ganha mais de 1 milhão por mês para fazer um passe por jogo, Cerote. Tem que rever tudo isso aí. Agora, está na mão do Mano. O Mano é que vai ter que se virar. Ele já deu algumas dicas. Pelo que eu li hoje, você tem a informação do Corinthians mais do que eu, com certeza, é que ele tem que mandar embora 20. Mas se mandar embora 20, ele vai ter que jogar, né? Mas é aí que tá. Ninguém consegue desfazer esse novelo sem dor, sem sacrifício. E o novelo é grande. Até porque, cara, não estou falando contra nenhum jogador que está lá. Mas o cara que ganha um título, ele ganha aumento, ele passa a ter um custo maior. E isso é uma bola de neve. Até o ponto que você não consegue mais tocar o barco dessa forma. E Por ele isso que está cada vez precisa, mais velho, né, Cerote? precisa de renovação. E não se renova de uma hora para outra. No Corinthians, todo mundo acha a base, a base, a base, a base, a base, a Também base não é assim. que é um Rivelino a cada 3 décadas. É um Casagrande a cada 2 décadas. Você não pode viver de espasmos, que nem Maicon, Dentinho. Não são jogadores de primeira linha, por mais que você queira que eles sejam, maravilhosos. O Corinthians tem que construir isso. E constrói um trabalho, com observação, com método. Eu conheci um presidente no Corinthians que se vangloriava de que onde ele punha a mão transformava em ouro. Ele trouxe o Paulinho, que era uma porcaria no Bragantino, virou ouro. Ele trouxe o Romarinho, que era do Bragantino, virou ouro. Gozado que ele só consegue colocar a mão no Bragantino. Ralf, o seu Ralf. Então, essas coisas precisam ser pensadas. Você precisa pensar um elenco. O que tem, quantos, que idade tem, o que podem render, o que não podem render. Isso precisa ter uma direção técnica, uma forma de pensar, uma metodologia. E, infelizmente, o Corinthians, a metodologia se perdeu com os títulos que o Corinthians conquistou. Todo mundo achou que era demais. Eu sou demais. Quando começa a falar eu sou demais, é porque a água já bateu. Não Eu sei me se eu. basto. Não é assim que funciona.
Não é assim. Cometeram mais um erro. Traz mais, de volta ao passado, número 3. Não que o Mano não seja competente. Competente é. Mas é uma fórmula que já foi usada. É boia de salvação. Então, não é assim que funciona. Infelizmente, é uma sequência de erros que, para a gente chegar ao fundo nesse assunto, teria que ter uma série do futebol em rede, os erros do Corinthians. Vai ter uma eleição agora, já bateu o desespero, porque o candidato da oposição está na frente, nas pesquisas que fazem lá no Corinthians, o E candidato. deve ganhar a eleição, hein? Não sabemos, até porque a eleição no Corinthians, digamos assim, um tanto quanto exótica. Sim, Não tem maracutaia, não é roubo, mas é exótico. O poder de convencimento de certas bases no Corinthians é grande, sim. até porque essas bases vivem lá dentro. Uhum. Então, vamos ver o que acontece. O que não pode é continuar com essa sequência interminável de erros. Não dá para contratar um time pensando no Museu do Corinthians no Parque São Jorge. Totem não joga. Entendeu, Cortador? Entendi. Só mais uma coisa, né? O Corinthians está numa situação que está só evoluindo. E nas próximas eleições, eu espero que o Corinthians não deixe, o cara que deixa presidente, não troque um presidente que é dono de cassino por um bicheiro. Eu acho que daí seria mais baixo ainda. Mas, de qualquer maneira, tudo bem. Outra coisa, tem muita gente aí que fala assim: mas o Fagner, o Fábio Santos, o Renato Augusto, esses jogadores mais velhos do Corinthians, que já deram demais para o Corinthians, como o Seródio já falou. O Gil. É verdade. Mas, poxa, tem que. Gente, só uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui para você e para todo mundo, Seródio. Vocês se lembram? Acho que foi com o Thiago Nunes, se eu estiver enganado, se foi antes com o Carille, pode me corrigir. Quando o Corinthians afastou, não, dispensou Jadson e Ralf, houve uma comoção. Onde já se viu? Onde depois do Corinthians, Jadson e Ralf jogaram? Mas lugar nenhum. Já estava no fim, não dava mais. Com todo o respeito, foram jogadores extraordinários do Corinthians. O Ralf era um volante que jamais foi expulso. Quer dizer, veja você a qualidade do cara, como ele ajudou. O Jadson, então, no Corinthians, ninguém pode falar nada. Jogava demais, jogava demais. Mas depois que eles saíram, eu me lembro que fizeram matérias a respeito várias e várias vezes com esses caras. Porque mandaram o Ralf embora. Eles nunca mais jogaram em lugar nenhum. O Jadson se encostou no Atlético Paranaense, nem lá onde ele começou ele conseguiu jogar, pediu demissão. O Ralf andou por aí, foi para a segunda, terceira, quarta divisão, nunca mais jogou. Ou seja, estava certo o Corinthians. E naquele momento era para aproveitar e fazer isso com outros jogadores. E essa mídia atrapalhou, porque Deus, cara, poxa, vamos ser criticados. Essa hora, aquilo que você falou, vai ser doloroso, mas tem que fazer. Tá, mas não dá para colocar em campo hoje Ronaldo, Soares Giovanelli, Zé Maria. Não dá. Neto, Rivelino, Rivelino, não dá. Esses caras, Vaguinho, não dá. Basílio, Vamos pôr o Tobias na reserva, não tem como. Geraldão, não tem como. Zé Maria, com toda aquela força. O Dinei, não tem mais Não, como. não dá, não dá. Então, os jogadores são importantes, a história do Corinthians mostra isso, a importância desses jogadores, mas há limite. Não dá para explorar esse limite até a última gota. E o Corinthians fez isso. Explorou até a última gota alguns jogadores, que hoje vão sofrer mais até por isso. Verdade. Porque tem uma história dentro do clube, uma identificação com o clube, e dói muito o que aconteceu com o Corinthians. Vê o que aconteceu com o Fábio Santos no jogo ontem. Sim. Os 2 gols foram em cima dele. Mal. Erro dele. Mas aí você vai falar, pô, mas ele é ruim demais. Não, é um cara que tem história no Corinthians. Só que ele é com 38 anos, cara. 38 anos para jogador de bola significa 60 para nós, né, Seródio? Sim, não dá mais, para subir escada ele correndo. fazer. Nem fisicamente ele consegue mais o que ele conseguia 20 anos atrás. A culpa é dele? Não. O tempo passa para todo mundo, inclusive para as grandes estrelas do futebol. Vê se a seleção da França escala o Platini. Não. Zidane.
O Zico está jogando no Flamengo? Não. Até que jogaria, hein? Mas vamos lá. Jogaria na imaginação. Fisicamente não dá mais. Não dá, não dá. Essa história de preservar jogador, preservar uma história achando que aquilo que deu certo uma vez dará certo eternamente, um dos motivos do fracasso do Corinthians. Quartarolo, vamos dar um beijo em todo mundo, porque senão a gente vai fazer uma série Futebol em Rede Corinthians. E na verdade foi apenas o primeiro capítulo de uma grande série que realmente, se for contar tudo, realmente tem muita coisa para ser falado no Corinthians, um time que está devendo ainda muito na praça, mas que, segundo o Duílio, conseguiu até amortizar um pouquinho a dívida, pelo menos esse lado está legal. E foi legal também ele reconhecer. Eu acho que quando o homem reconhece que houve erros, que ele cometeu erros, embora tente dividir com os outros, mas realmente é uma forma de você encarar a situação e a sua realidade. Não é? Isso que a gente acabou de falar, né, Seródio? Não dá mais. Quartarolo, você quer fazer um jogo amanhã no Parque Antártica? Não quero, não quero, não aguento mais, chega, deixa os meninos, deixa os meninos. Deixa eu só falar uma besteira aqui, Quartarolo. Até porque é por respeito a muita gente no Corinthians. O Duílio, ele é um cara que eu conheço, não estou puxando o saco dele, não. Mas ele é a consequência dos erros que foram se acumulando. Sim, esse grupo aí, né? Entendeu? Ele não é o culpado total. Ele é uma das peças que levaram a esse fracasso. É a última gota. Ele vem. Esse fracasso vem sendo construído desde 2015 para cá. Aí eu diria até 2008, né? Quando o Andrés assumiu, o grupo dele assumiu, e esse grupo mandou no Corinthians todo esse tempo. Mas esse grupo se desfez, Quartarolo, virou um ralo, virou uma sucessão de amigos. Aí a vaca foi para o brejo. É um problema quando você vence muito, daí você começa a ter feudos, então é muito complicado isso. Mas isso é história para o segundo capítulo, sobre a crise corintiana. Tomara que o Corinthians escape, eu acho que não vai cair, mas realmente tem que prestar atenção agora no brasileiro, né, Seródio? Eu também tomara que não caia, mas, infelizmente, quando eu vejo que a coisa começa a desandar em clube grande, eu fico preocupado. Fiquei preocupado com o Santos, estou preocupado com o Corinthians, e assim sucessivamente. É só ver a história recente de Vasco da Gama e Curitiba para você entender o que eu estou dizendo. Quartarolo, manda um beijo para todo mundo aí. E pode incluir o Cruzeiro nesse rol também. Um abraço, meu caro Fábio Serodi. Amanhã teremos aí um novo tema. Prometo que não será o segundo capítulo sobre a crise do Corinthians. Será um outro tema para você se divertir, para você discutir com a gente. E não se esqueça, se inscreva, né, Serodi? Como é que é? Clica lá. Clica. Um segundo. Tá pronto. Um beijo no coração de todos vocês. Tomara que o Corinthians encontre um caminho para tentar dar a volta nessa situação caótica. Tchau, um beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Quartarolo! Até amanhã. Tchau.